Bom dia, meus irmãos, na gloriosa e santa paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor José Maria. Estamos aqui mais uma vez para dar início a mais uma escola bíblica dominical. A lição que nós estamos estudando é a lição da revista da CPAD do ano de 2017, porque nós não estamos tendo escola bíblica presencial, nós estamos fazendo online. E desta feita, até nós estamos fazendo aqui de dentro da minha casa, porque nós ainda não podemos fazer aula presencial. Mas aqui todos que estão nos vendo neste momento, eu quero agradecer muitíssimo e louvar a Deus pela sua vida. Antes de nós darmos início a esta lição de hoje, eu quero orar com você. E você ore por mim, para que eu possa ministrar uma grande aula nesta manhã. Amém, meus irmãos? Coloque a tua mão em seu coração e ore comigo e por mim, para que essa escola bíblica seja realmente uma bênção e na direção do Espírito Santo de Deus. Bendito Deus, poderoso e eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus, eu entro em tua presença, ó Deus Santo, para te louvar, te exaltar e glorificar o teu santo nome. Quero agradecer ao Senhor, meu Deus, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua direção, ó Deus, de estarmos aqui mais uma vez para ministrarmos esta santa e gloriosa aula da Escola Bíblica Dominical. Eu te peço isso, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A lição que nós estamos estudando, como eu já disse, é da revista da CPAD. E o tema é o caráter do cristão. E a lição de hoje é a lição de número 7, que aconteceu no dia 14 de maio de 2017, ao qual nós vamos reprisá-la hoje, que diz assim: Ruth, uma mulher digna de confiança. Nós vamos aprender muito desta grande mulher de Deus, por nome Ruth. Vamos aprender a sua origem, da onde ela veio e o que se tornou, na linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, mais uma vez, eu quero louvar a Deus pela sua vida, que está agora comigo, assistindo a esta escola bíblica dominical. Que esta escola possa ser uma bênção em suas vidas, em nome de Jesus. Como sempre, nós temos 3 tópicos, em cada tópico 3 subtópicos. No primeiro tópico, nós vamos apresentar um resumo da história de Ruth. No segundo tópico, nós vamos mostrar o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. Noemi, nós sabemos que é sogra de Ruth. No terceiro e último tópico, nós vamos explicar como Ruth entrou na genealogia de Jesus. É uma aula muito interessante. Embora seja uma explicação simples, mas objetiva, onde nós podemos aprender juntos, eu e você, mais da palavra de Deus e desta grande mulher de Deus, por nome Ruth. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Como eu disse aos irmãos, nós não temos aula presencial devido à pandemia, e desta forma nós estamos fazendo online. Estou fazendo aqui direto de dentro da minha casa, para que nós não fiquemos sem a escola bíblica dominical. Glória a Deus. Aleluia. O texto áureo desta lição de hoje diz assim: porque
onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, versos 16. E esta lição tem como verdade prática: Deus usou Ruth, quebrando todos os paradigmas raciais, para torná-la parte da linhagem do Messias. Aleluia! Glórias a Deus! Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1, do versos 11 até o 18. Acompanhe comigo em nome de Jesus. Antes de fazer a leitura bíblica em classe, eu quero agradecer a todos os irmãos que estão comigo agora, assistindo a esta santa aula. Alguns eu lembro os nomes, alguns eu não lembro. Aqueles que eu não lembro, me perdoe. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de todos. A irmã Ana, que não perde uma escola bíblica dominical, a irmã Alice Marçal, a irmã Dionice, lá de Terra Roxa, Paraná, a minha irmã de sangue, Marli, que de vez em quando nos assiste e nos prestigia. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida grandemente, tu e a tua casa, em nome de Jesus. Ao irmão Elias e à irmã Helenice, meu muito obrigado, meus irmãos. Continue me prestigiando e orando por mim, para que eu possa, na direção do Espírito Santo, ministrar uma boa aula nesta manhã, para que todos nós possamos usufruir das verdades que vamos aprender nesta manhã na Escola Bíblica Dominical. Leitura bíblica em classe. Diz assim, o livro de Ruth, capítulo 1, versos 11 até o 18. Porém, Noemi disse: tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Versos 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Versos 15. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Verso 16. Disse, porém, Ruth: não me instes, ou seja, não me diga, não implore, não insista para que eu volte, para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Versos 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Versos 18. Vendo ela, Noemi, pois que de toda estava resolvida, Ruth, para ir com ela, deixou de falar nisso. Aqui nós percebemos a fidelidade, o amor de uma moça, ainda jovem, que acabou de ficar viúva, mas mesmo assim não abandona a sua sogra. Tinha todos os motivos para abandonar. Tinha todos os motivos para ir embora. Porque legalmente nada seguraria ela junto à sua sogra. Mas moralmente sim. E Ruth, pelo seu caráter de bondade,
de apego, de apreço, de amor, de benevolência, de prazer, de cuidado, resolveu ficar com a sua sogra e ajudá-la, uma vez que a sua sogra também ficara viúva. E nós sabemos que, naquela época, um povo israelita ou não israelita, ficando uma mulher viúva, se tornaria uma vida muito difícil para ela, para uma mulher viúva. Mas Ruth não. Ruth não abandonou. Ruth não pulou do barco. Ruth, na primeira oportunidade, no primeiro fracasso, na primeira situação adversa que teve, ela se manteve firme. Na linguagem de hoje diríamos, né? Estamos juntos para qualquer situação. Ela sim, talvez tenha dito, não com a linguagem de hoje, mas eu estou contigo. Aconteça o que acontecer, seja qualquer a circunstância. E Ruth cumpriu certamente aquilo que o seu coração desejava e ficou com a sua sogra. Nesta lição de hoje, estudaremos a respeito do caráter bondoso e fiel de Ruth. Ela se recusou a abandonar sua sogra, viúva e sem nenhum recurso financeiro. Ruth escolheu ajudar Noemi e seguir o seu Deus. Ela trabalhou nos campos, recolhendo espigas para sustentar sua sogra e para sobreviver. Esse era um trabalho honesto, porém nada fácil para uma mulher sozinha. Sua história revela seu caráter bondoso e fiel ao Deus de Israel e à sua sogra. Aprendemos com seu perfil que o amor e a bondade são capazes de mudar a história de uma pessoa, pois essa gentia, ela não era israelita, que não fazia parte do povo de Deus, entrou na genealogia de Jesus. Nós vamos aprender no decorrer da aula como isso se sucedeu, a sua origem, da onde ela veio, como veio e o que se tornou na palavra de Deus. Qual a importância desta mulher chamada Ruth se tornou dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. E nós vamos aprender muito com ela nesta manhã, no decorrer desta aula. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Introdução. Nesta lição estudaremos o caráter de uma jovem estrangeira que se tornou uma das mulheres mais admiráveis da Bíblia. Trata-se de Ruth, uma moça moabita que se casou com um jovem hebreu, contrariando os costumes e os preceitos legais de seu povo. A narrativa do livro que tem o seu nome mostra que Deus é soberano, onipotente e ao mesmo tempo misericordioso e amoroso. O livro de Ruth é considerado uma das mais belas peças da literatura universal. Aqui quando o escritor disse que Ruth é uma moça moabita, ela não era uma mulher israelita, era uma estrangeira. E ela, contrariando, aliás, o filho de Elimeleque, o seu marido, contrariando os costumes do povo de Ruth e até desobedecendo a Deus. Esses dois filhos de Noemi com Elimeleque casam-se com essas duas gentias, uma por nome de Ruth e a outra por nome de Orfa. Nós aprendemos que lá atrás, lá no livro de Gênesis, quando o povo de Israel vinha do Egito, o povo moabita não deixou que Israel passasse por dentro dos seus termos,
por dentro de suas terras. E assim eles se tornaram inimigos. E o próprio Deus não aprovava a união de moabitas e amonitas com o povo hebreu. Mas contrariando Deus, contrariando os costumes dos povos, houve esta união. Mas, apesar de tudo, havia um propósito nisso tudo. E é o que nós vamos aprender no decorrer desta aula. Primeiro tópico, Ruth, um resumo de sua origem. Quero pedir perdão para os irmãos, eu estou com minha voz um pouco afônica, estou um pouco rouco, por isso de vez em quando eu dou uma paradinha para tomar uma água. Os irmãos me perdoem, que talvez a minha voz venha falhar em algum momento, mas que os irmãos possam entender e compreender aquilo que eu estou falando. Eu vou tentar falar mais calmamente, mais pausadamente. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Uma estrangeira. O nome Ruth significa amizade. Isso já diz tudo. O que o nome dela significa? Amizade. Ela era moabita. Um fato histórico tornou os moabitas adversários de Israel. Eles não permitiram ao povo de Deus passar pelo seu território quando deslocava-se em direção a Canaã. E precisava passar pelo território de Moabe, sob a liderança de Moisés. Isso está lá em livro de Números, capítulo 20, versos 19. Eles, os moabitas, foram hostis com o povo de Israel. Por isso Deus determinou que nem moabitas e nem amonitas poderiam fazer parte da congregação do Senhor ou do povo de Israel, nem ainda a sua 10ª geração. Isso está no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versos 3 e 6, no livro de Neemias, no capítulo 13, no versos 2. Essa é a origem étnica de Ruth. Se houvessem sido observados os preceitos da lei, ela jamais poderia fazer parte da linhagem do povo de Israel. Quando diz aqui que Deus determinou que nem moabitas e nem amonitas poderiam fazer parte da congregação do Senhor, do povo de Israel, nós voltamos lá atrás. Da onde a origem de Ruth? Da onde é a origem do povo moabita e do povo amonita? Nós sabemos que esses dois povos foi fruto de uma relação incestuosa de Ló, sobrinho de Abraão, com as filhas, orientada pela sua primogênita, a mais velha, que, se aproveitando, deram bebida alcoólica para seu pai e tiveram esta relação incestuosa, da onde surgiu, ou seja, conceberam e nasceu da mais velha Moabe e da mais nova Amon, aonde se tornou esses dois povos, moabitas e amonitas. Se tornaram adversários de Israel por não ter deixado eles passarem dentro dos seus termos quando vinham do Egito a caminho de Canaã. Aleluia. Como Ruth vinculou-se a uma família israelita. Uma família judaica teve que sair de Belém para escapar da seca que assolava a região. Eles eram Elimeleque, Noemi ou Naomi, que significa agradável, que é a sua esposa, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion.
emigraram para as terras de Moabe, onde havia alimento. Tiveram que sair de Belém, não é? Está dizendo aqui, que ali iniciou-se uma seca terrível, uma fome que assolava toda a terra. E eles saíram em busca de alimento, justamente nas terras de Moabe, onde havia alimento. Aleluia. Contrariando os costumes da família, os dois filhos casaram-se com jovens moabitas. Malom casou-se com Ruth, Quilion casou-se com Orfa. Não se sabe quanto tempo viveram com sua esposa. Os 3 homens que eram Elimeleque, patriarca, e Malom e Quilion, os 2 filhos, faleceram. Os 3 faleceram. Deixando 3 mulheres sem amparo. Está no livro de Ruth, capítulo 1, versos 1 e 5. Uma seca e 3 óbitos mudaram a história dessas pessoas. Uma seca em sua terra natal, da família judaica, quero dizer. Eles emigram para as terras de Moabe. Ali, os homens, o pai e os 2 filhos falecem. A esposa e as 2 noras ficam, consequentemente, viúvas. As 3 de uma só vez, sem nenhum amparo. Imaginem, naquela época, 3 mulheres viúvas. O que iriam fazer? Mas, como diz aqui o escritor, uma seca e 3 óbitos mudaram a história dessas pessoas, em direção à terra de Judá. 10 anos depois, Deus concedeu a bênção da fartura de pão em Israel. Ruth 1, 6. E a viúva de Elimeleque convidou suas 2 noras, também viúvas, para irem a Belém, onde havia pão. Belém significa casa do pão. Quando diz aqui que os Noemi convidam suas noras para voltar a Belém, porque Deus tinha concedido alimento lá, abençoado lá, porque certamente houve chuva, houve plantação, houve a colheita, e desta feita Deus abençoou e ali havia alimento. Então elas retornam para Belém, não é? E aqui diz, Ruth era moabita. Por isso é importante, né, que nós venhamos aprender a origem desse povo. De acordo com Gênesis 19, 30, 38, os moabitas descendiam de Moabe, filho de Ló, que era sobrinho de Abraão, como resultado de uma relação incestuosa com a filha mais velha de Ló. A narrativa, entretanto, indica que os israelitas e moabitas eram semitas e parentes de sangue. E isso é confirmado pelo fato de que a língua dos moabitas está intimamente relacionada à dos hebreus. Os sinais da descrição de 34 linhas da pedra moabita correspondem aos sinais de inscrição de Siloé de Ezequias e mostra que as 2 línguas são da mesma descendência semítica. A similaridade de alguns costumes também indica o mesmo parentesco. Moabe é apresentado em Êxodo 15:15, como já sendo um povo poderoso, quando Israel saiu do Egito. A terra que veio a ser conhecida como Moabe era até onde sabemos originalmente habitada por um povo conhecido por sua grande estatura, que a Bíblia chama de Refaíns. Eles foram citados pelos moabitas, que os expulsaram como Emis, os terríveis, ou ameaçadores. Eles são citados em Gênesis 14:5, como habitantes
de Savé Kiriataim, durante o período dos juízes de Israel, em que a nação ficou enfraquecida, os moabitas prosseguiram para o norte, a partir do rio Arnon, até vários quilômetros ao norte do extremo Mar Morto, atravessando o rio Jordão até Jericó. Os israelitas foram oprimidos por Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos, até este ser assassinado pelo juiz Eude. Juízes 3, 12 ao 30. As campanhas do rei Saul na Transjordânia incluíam a derrota de Moabe. Quando Davi fugiu de Saul, ele levou seu pai até o rio de Moabe para que estivessem protegidos. Talvez este simpatizasse com Davi por causa de Ruth, que veio a ser a sua bisavó, né? Uma moabita que veio a ser bisavó de Davi. Durante os reinados de Davi e Salomão, Moabe esteve sob o domínio de Israel. Resumindo esse primeiro tópico, Ruth era uma moabita que se vinculou a uma família israelita e veio a fazer parte da linhagem do Messias. Aleluia. Glória a Deus. Você que chegou agora à nossa transmissão, quero louvar a Deus pela sua vida também. Que Deus te abençoe grandemente. E obrigado por estar aí e assistindo a nossa live desta manhã. Que Deus, em Cristo Jesus, possa, através do Espírito Santo, te dar a direção e entendimento para que, junto comigo, possa aprender desta aula de hoje da palavra de Deus, que estamos falando hoje de Ruth, uma mulher formidável da palavra de Deus. Segundo tópico, o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. Um amor sincero e profundo. Noemi sugeriu que as duas noras voltassem às suas origens. Mostrou-lhe o quanto seria difícil estar com ela. E insistiu para que voltassem às suas famílias. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Livro de Ruth, capítulo 1, versos 14. Noemi fala para as duas noras que seria difícil as duas ficarem com elas. Seria difícil para as três, na situação que se encontravam, sem amparo, viúvas, sem nenhum ajuda financeira. Não é como os dias de hoje, que tem INSS, que tem auxílio emergencial. Naquele tempo não tinha nada disso. As viúvas, elas tinham que se virar, ou contar com a ajuda de algum parente próximo, para que suprissem as suas necessidades. Noemi, então, com o seu cuidado, ela sugere que as duas noras voltassem para Moabe, para o seu povo, para os seus deuses. E nós vamos aprender o que Ruth fala, a decisão de Ruth, o que Ruth faz para Noemi. O caráter amoroso de Ruth. Orfa, viúva de Quilion, beijou a sua sogra, despediu-se e foi embora para a sua família e aos seus deuses. Mas Ruth demonstrou outra atitude. Olha a atitude dessa mulher. Legalmente, ela não tinha motivos nenhum para ficar com a sua sogra. Motivo nenhum. Mas moralmente tinha. E ela provou isso. Ela provou que não é qualquer ventinho. Embora essa fosse uma situação terrivelmente delicada. As três ficaram viúvas. Não era algo pequeno. Era uma situação delicadíssima.
Mas Ruth, com seu caráter bondoso e amoroso, preferiu ajudar a sua sogra. Não deixou só, não a desamparou, não deixou que ela ficasse sozinha. Preferiu ter uma atitude correta, certamente na direção do Deus de Israel. Aleluia. Preferiu acompanhar a amada sogra. Um caráter amoroso e confiante. Disse, porém, Ruth, não me instes, ou seja, não insista, para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Como verdadeira serva de Deus, Ruth demonstrou ter um caráter agradecido e generoso. Ela tomou a decisão consciente de estar ao lado de Noemi em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Ela amava de verdade. Em qualquer circunstância. Pararam para imaginar qual terrível era a situação? Ruth também poderia ter a mesma decisão de Orfa, sua cunhada, e voltar para a sua terra, voltar para a zona de conforto. É muito fácil nós termos para onde ir. Quando nós saímos do lugar que aparentemente não está sendo no momento favorável. Mas, se nós tomarmos a decisão certa, como Ruth tomou, certamente essa situação, que até então não era favorável no momento, iria se tornar favorável, porque Deus estava nesse negócio. Os irmãos estão me compreendendo? Os irmãos estão entendendo esta aula? O que Deus quer falar conosco através dessa aula? É muito importante isso. Esse legado, esse exemplo que Ruth, esta grande mulher de Deus, nos deixa. Aleluia. Glória a Deus. Como verdadeira serva de Deus, Ruth demonstrou ter um caráter agradecido e generoso. Ela tomou a decisão consciente de estar ao lado de Noemi em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Ela amava de verdade. Um caráter fortalecido na fé em Deus. Com toda a certeza, Ruth se converteu ao Senhor. Isso é claro, é óbvio. Para tomar uma decisão dessa, uma mulher até então gentia, uma mulher que tinha outros costumes, porque era uma moabita, adorava outros deuses, toma uma decisão dessa somente na direção do Deus de Israel. Certamente ela se converteu ao Senhor, o Deus de Israel. Em sua declaração de amor a Noemi, ela disse, com toda a convicção, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Meu Deus, que palavra, que convicção. Olha como ela veio a agregar ao povo de Deus. Olha o que ela disse, eu vou repetir isso. Glória a Deus. O teu povo, ela dizendo para Noemi, não vou te deixar não, porque agora o teu povo também é o meu povo. E o teu Deus, aleluia, também é o meu Deus. Oh, glória. Estão entendendo, meus irmãos? Capítulo 11, versos 1. Os irmãos sabem. Eu vou lá. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Hebreus, capítulo 11, versos 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque, 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ela não poderia imaginar o que iria acontecer com ela, mas ela tomou a decisão de confiar no Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estão compreendendo que lição essa mulher de Deus nos deixa? Que exemplo ela nos deixa? Glória a Jesus. Glória a Deus. Um caráter decidido e firme. Ruth afirmou diante de sua sogra, amiga e irmã de fé, sua decisão consciente. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha, ela jura aqui por Deus que o Senhor a castigue, se não for somente a morte que separa ela de Noemi. Nada mais poderia separar Ruth de Noemi. Ou seja, olha o que ela diz aqui. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultado. Ou seja, eu estarei contigo até a morte. Quer mais fidelidade do que isso? Quer mais amor do que isso? Pense bem. Que exemplo que essa grande mulher de Deus nos deixou. Aleluia. Vendo ela, Noemi, né? Pois que de toda estava resolvida, Ruth, para ir com ela, deixou de falar nisso. Noemi viu, sentiu que não adiantava insistir para que Ruth voltasse, fosse embora para o seu povo, para os seus deuses. Ruth agora se convertera ao Senhor. Ruth agora tinha um novo povo. Ruth agora tinha uma nova família. Fazia parte da família de Deus. Toma uma decisão acertada em sua vida. Noemi, quando viu que não adiantava mesmo, falou, não adianta mesmo, pensou com ela, não vou mais falar nisso. Pode ficar comigo. Vamos dizer assim. Uma lição de grande valor para os dias atuais, quando os muitos se dizem cristãos, desistem de seguir a Cristo por causa dos desafios, das lutas e, principalmente, das provações. Às vezes a prova não é nem tão grande assim, ao qual essa mulher passou. E a pessoa já desiste. E a pessoa já pula fora. Vai procurar uma zona de conforto, lugar mais tranquilo, ao invés de se ajuntar, se fortalecer na presença do Senhor e seguir junto. Não, nós vamos vencer junto. Nós vamos lutar junto. Se sofrer junto, se nos alegrarmos junto, se chorar junto, se nos formos felizes juntos também. Um grande exemplo, esta mulher de Deus nos deixa. Aleluia. No mundo antigo, aqui é uma ajuda bibliológica, no mundo antigo não havia quase nada pior do que ser uma viúva. Muitas pessoas tiravam vantagem das viúvas ou as ignoravam. Elas eram quase sempre atingidas
pela pobreza. Portanto, a lei de Deus ordenava que o parente mais próximo do marido falecido cuidasse da viúva. Mas Noemi não tinha parentes em Moabe e não sabia se algum dos parentes do marido estava vivo em Israel. Mesmo em uma situação desesperadora, Noemi teve uma atitude altruísta. Embora ela tenha decidido voltar para Israel, encorajou Ruth e Orfa a permanecerem em Moabe e recomeçarem suas vidas, mesmo que isso trouxesse dificuldade para ela. Noemi, mesmo sabendo que as três juntas eram ruins, mas sozinha era muito pior. Mesmo assim, ela preferiu encorajar as noras para que ficassem nas terras de Moabe, nas terras dela, com a família dela, e recomeçassem suas vidas, casassem de novo. Ela preferiu isso do que encorajar de outra forma que as duas noras ficassem com elas e sofressem as consequências. Aleluia. Glória a Deus. Belém ficava aproximadamente 8 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. A cidade era cercada por oliveiras e campos verdejantes. Suas colheitas eram abundantes. Certamente o retorno de Ruth e Noemi a Belém foi parte do plano de Deus, porque nessa cidade nasceria Davi. 1 Samuel 16:1. Como previsto pelo profeta Miqueias, livro de Miqueias, capítulo 5, versos 2. Jesus Cristo também nasceria nesse lugar. Portanto, essa mudança foi mais do que mera conveniência para Ruth e Noemi. Ela propiciou o cumprimento das Escrituras. Só para resumir o segundo tópico. O cuidado de Ruth para com Noemi revelou o seu caráter fiel e bondoso. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro e último tópico. Onde nós falamos o primeiro tópico, nós resumimos a história de Ruth. Acabamos de mostrar o cuidado e o caráter de Ruth com Noemi. Aliás, o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. E agora nós vamos aprender como Ruth entrou na genealogia de Jesus nesse terceiro tópico. Como Ruth entrou na genealogia de Jesus. Ruth chega a Belém. Ao chegar a Belém, Ruth viu a admiração do povo pela condição em que sua sogra tornou a sua terra. Diz o texto: e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Senhor Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me faz tornar. Porque, pois, me chamares Noemi, pois o Senhor testificou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Ruth, capítulo 1, versos 19 e 21. Noemi quer dizer agradável, enquanto Mara significa amargurada. Este era o sentimento que enchia o coração de Noemi. Ela chegara a Belém no princípio da cega das cevadas. Chegaram no princípio da colheita. Certamente, o Senhor Deus iniciava aqui aliás, já iniciou desde o começo, que Deus já tinha um plano, já tinha um propósito para isso que vai acontecer aqui agora, no decorrer da aula que nós vamos aprender. Ela chega no princípio, no começo da colheita. Ruth atrai a
atenção de Boaz. Se nós formos ver na genealogia de Jesus, Boaz está nessa genealogia de Jesus. Ruth era uma mulher trabalhadora, não comia o pão da preguiça. Provérbios 31, 27. Ou seja, ela não queria comer nada às custas de ninguém. Ela mesma foi à luta, num trabalho para a mulher considerado difícil, árduo, mas ela queria ganhar o seu próprio sustento, para ela e também para a sua sogra. Ao chegar a Belém, não esperou que Noemi sugerisse algum trabalho para a sua manutenção. Ela tomou a iniciativa de procurar o serviço. Ruth, capítulo 2, versos 2. Até quero ler aqui. Até vou ler do 1. Diz aqui, Ruth vai rebuscar espigas. Só para os irmãos entenderem o que é rebuscar. O que acontecia? Quando o segador, aquele que fazia a colheita, ele ia colhendo e tinha um cesto amarrado, não sei dizer se era do lado ou atrás, tirava a espiga e jogava do cesto. Aquela espiga que caísse ao chão, eles não tornavam para buscar, porque era uma ordem de Deus, que aquelas espigas que caíram ao chão ficassem para os pobres que vinham atrás, para o sustento dela. Foi exatamente o que Ruth fez. Ela disse aqui no versos 2. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. 3. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Era parente. Olha o propósito de Deus se cumprindo. Olha aí o que vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Ao vê-la, Boaz perguntou ao chefe dos segadores, quem era ela? Ruth, capítulo 2, verso 5. O homem respondeu que era Ruth, a moça moabita que voltou com Noemi. Ruth, capítulo 2, verso 6. Encantado com a beleza da moça, admirado por sua história, Boaz falou benignamente a Ruth e disse que tomara conhecimento de seu gesto amoroso para com Noemi. Ruth, capítulo 2, do versos 8 ao 13, que eu quero ler também. Aleluia. Então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajudarás com as minhas moças. Os teus olhos estão atentos no campo, que cegarem, irás após elas. Não dê ordem aos moços, que não te toquem. Quero ler de novo. Me perdoem os irmãos. Versos 8. Então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajudarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. Irás após elas. Não dê ordem aos moços que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhes, bem se me contou quanto fizesse a tua sogra, depois da morte de seu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo
que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste abrigar. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de suas criadas. Boaz fica sabendo da atitude de Ruth. O que ela fez para sua sogra. Olha o que é o testemunho, o bom testemunho de uma pessoa. A bênção que traz. Certamente, quando nós damos bom testemunho, certamente o Senhor nos alcança com os seus propósitos e as bênçãos do Senhor chegam em nossas vidas. Assim como chegou na vida de Ruth. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Ruth disse que tomou conhecimento já da primeira vista. Aleluia. E disse que tomaram conhecimento de seu gesto amoroso para com Noemi. Foi amor à primeira vista. O gesto de Ruth para com Noemi atrai o coração de Boaz. E assim, Boaz teve por Ruth um grande amor à primeira vista. Ruth casa com Boaz. Boaz procedeu de acordo com a lei e diante das testemunhas e dos anciãos casou-se com Ruth e declarou: também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Ruth, capítulo 4, versos 10. O povo que compareceu à cerimônia ficou feliz com o casamento. Ruth, capítulo 4, versos 11 e 12. Assim, ela entrou na genealogia de Jesus. Mateus, capítulo 1, verso 5. Isso aqui só para confirmar que Ruth entra na genealogia de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Mateus, capítulo 1, verso 5. Vamos ler aqui. Quero até ler do primeiro capítulo, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo até o 5. A genealogia de Jesus Cristo. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, e a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nação. A Nação gerou a Salmão. E Salmão gerou a Raabe, a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi a mulher de Urias. Mas falando do versículo 5, que gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed,
e Obed gerou a Jessé, que é pai de Davi. Desta feita, Davi era bisneto de Ruth. Foi desta forma que nós estudamos, que nós aprendemos hoje, que Ruth, essa grande mulher de Deus, entra na genealogia de Jesus Cristo. Resumo desse terceiro e último tópico. Ruth, pela graça divina, veio fazer parte da linhagem do Messias. Ruth era uma moabita, mas isto não a impediu de adorar o verdadeiro Deus. Nem fez com que ela, nem fez com que ele, Deus, rejeitasse e deixasse de abençoá-la grandemente. Os judeus não eram o único povo que Deus amava. O Senhor escolheu os judeus para serem o povo através do qual o resto do mundo viria a conhecê-lo. Isto se cumpriu quando Jesus Cristo nasceu como um judeu. Através dele o mundo inteiro pôde conhecer a Deus. Atos capítulo 10, versos 35. Diz que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Deus aceita todos os que o adoram. Ele opera através das pessoas, independente de sua raça, sexo ou nacionalidade. O livro de Ruth é um exemplo perfeito da imparcialidade de Deus. Deus é imparcial. Deus é Deus para todos. A palavra de Deus diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus não amou só um grupo de pessoas. Deus é Deus para o mundo inteiro. Mas aquele que realmente reconhece a Jesus, o seu Filho amado, como o único e suficiente Salvador e Senhor, obedecendo, esse se torna filho de Deus. Aleluia. Embora Ruth pertença a uma raça frequentemente desprezada por Israel, ela foi abençoada por causa de sua fidelidade. Ela se tornou a bisavó do rei Davi e uma ancestral direta de Jesus. Ninguém deve se sentir desqualificado para servir a Deus por motivo de raça, sexo ou nacionalidade. E Deus pode usar toda e qualquer circunstância para edificar o seu reino. Conclusão desta aula de hoje. A história de Ruth demonstra de forma clara como Deus criou o homem na perspectiva de um plano de salvação para todas as pessoas, em todos os lugares, independente de sua nacionalidade, de sua cor ou de sua condição social. Pela lógica humana, jamais uma mulher moabita faria parte da linhagem santa da qual nasceu o Messias de Israel, o Salvador do mundo. O amor de Deus está além de toda a compreensão humana. Amém, meus irmãos? Que história maravilhosa. Que lição abençoada. Eu certamente aprendi muitíssimo com esta aula de hoje. E eu espero, francamente e sinceramente, que os irmãos que estudaram comigo nesta manhã da Escola Bíblica Dominical também tenham usufruído desta lição maravilhosa, desse estudo maravilhoso, e aprendido como eu aprendi
que esta grande mulher de Deus chamada Ruth, esse legado, esse exemplo que ela nos deixa de humildade, de amor, de caráter humano, cuja lição que nós estamos estudando nesse trimestre, que é o caráter do cristão. Olha o que essa grande mulher nos deixa como legado. Aleluia. Amém, meus irmãos? Para nós terminarmos essa aula de hoje, eu quero fazer as perguntas da nossa aula de hoje, e eu mesmo quero respondê-las para que os irmãos possam compreender, né? A primeira pergunta diz assim: o que significa o nome Ruth? A resposta: o nome Ruth significa amizade. Número 2, por que os moabitas não podiam entrar na congregação de Israel? Resposta: por não terem permitido o povo de Israel passar por suas terras em direção a Canaã. Qual a diferença entre a decisão de Ruth e a de Orfa quanto a Noemi? Orfa chorou, beijou a sogra e voltou aos seus deuses. Ruth chorou, mas preferiu ficar ao lado de Noemi. Como Ruth mostrou que se converteu a Deus? Quando disse a Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que significado tem a inclusão de Ruth, a moabita, na genealogia de Jesus? Demonstra que Deus não é apenas Deus de Israel, mas é Senhor do céu e da terra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos que ficaram conosco até agora, que aprenderam comigo, juntamente comigo, também estou aprendendo, nesta grande lição de hoje. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida. Que o seu domingo seja um domingo grandioso na presença do Todo-Poderoso. Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela sua vida. Irmã Ana, muito obrigado. Irmã Elias, irmã Helenice, muito obrigado. Irmã Alice Marçal, muito obrigado. Irmã Dionício, lá de Terra Roxa, Paraná, muito obrigado. Marli Antunes, minha irmã de sangue, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E os irmãos que eu não citei o nome, porque realmente eu não lembro, são muitos. Meu muito obrigado. Que Deus continue abençoando-nos a todos, em nome de Jesus. Que domingo que vem estaremos mais uma vez, se Deus assim nos permitir, com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Para terminar essa aula de hoje, eu quero orar contigo e impetrar a bênção apostólica no nome de Jesus. Oremos então, agradecendo a Deus por esta lição de hoje. Bendito Deus, poderoso e eterno Pai. Meu Deus, em nome do seu Filho Jesus, eu entro em tua presença para te agradecer, ó Deus, ó Espírito Santo, pela direção que tu me deste, ó Pai, nessa lição de hoje. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Continue me ensinando, me dando a direção, me capacitando para que eu possa estar aqui ensinando a tua santa palavra. E é isso que eu te peço, meu Deus. Já te agradecendo, meu Pai, no nome santo de Jesus, para a sua glória. Amém. E graças a Deus. Estende suas mãos para cá, em sinal de receber. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com toda a amada igreja, não somente hoje, mas para sempre.
todos juntos dizemos amém. E graças a Deus. Até domingo que vem. Tchau. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.